Ele seguiu para o norte, para um lugar chamado Górdio, o que pode parecer bastante bizarro, caso você não conheça a lenda do nó Górdio. A história contava que no palácio dos antigos reis da Frígia havia um nó, que amarrava um carro de boi a uma estaca no chão. E esse nó era impenetrável. Durante séculos ninguém pôde desfazê-lo. E diziam que quem o desfizesse seria senhor de toda a Ásia. Alexandre não pôde resistir à tentação de se arriscar nisso, no teste maior. Ele foi a Górdio, ficou diante do nó. Mas ao invés de tentar desfazê-lo, como todo mundo havia feito, ele simplesmente pegou sua espada e o cortou. Foi uma solução bem no estilo de Alexandre. Ir diretamente ao ponto, de preferência com uma arma na mão. Ele deixou Górdio com a profecia de que seria o senhor de toda a Ásia. Alexandre conquistava países no mundo antigo como um turista escolhe destinos em um mapa. Ele criou sua própria lenda no caminho. Jogou por suas próprias regras. Desfazer nós? Isso era pra gente pequena. É como mentir para entrar em Harvard. Só que depois você diz a todo mundo que aquilo era legítimo e foi uma maneira nova de entrar. Alexandre precisava de evidências continuadas de que ele era especial e quase divino. Alexandre foi bem-sucedido na divulgação de sua lenda. A imagem dele de herói bonito, constituído como um deus, sobrevive até hoje. Sua verdadeira aparência física talvez não fosse a de um deus. Uma teoria diz que ele sofria de uma deformidade da coluna chamada de escoliose, porque muitas de suas estátuas são viradas de lado. Fontes antigas também escreveram que ele era 10 centímetros mais baixo que a média dos homens, tendo, portanto, 1,70 m de altura. Mas o que Alexandre possuía, mais que altura ou aparência, era uma enorme autoconfiança. A adoração de sua mãe ajudou, assim como seu autoproclamado destino divino. Juntos, esses atributos o levaram ao fim do mundo para depois voltar. E aí, pessoal, beleza? Dá uma olhada nisso. Mãos Tori. 332 a.C. Alexandre o Grande venceu os persas no que é hoje a Turquia. Agora ele buscava sua próxima conquista. Ele almejava a cidade fortificada de Tiro, numa ilha a 800 metros da atual costa do Líbano. Tiro. Atacar a ilha de Tiro era quase suicídio. Essa era uma cidade que não podia ser vencida. Você tinha que se aproximar de barcos e atacar aqueles muros imensos. Era impossível. Mas assim como mostrou com o nó Górdio, impossível não era uma palavra aceita por Alexandre. Alexandre mudava as regras. Ele criou uma estrada do continente para a ilha para que ela não ficasse mais isolada. Agora ela fazia parte da costa. A estrada permitiu que Alexandre disparasse suas temidas balistas. Elas atacavam a cidade e o resultado era terrível. Alexandre invadiu a cidade, matou 8.000 cidadãos e crucificou 2.000 soldados inimigos nesta praia. A brutalidade de Alexandre, estuprando mulheres e matando todos os prisioneiros, repercutiu em toda a Ásia. E o medo e o choque psicológico fizeram com que várias cidades imediatamente abrissem seus portões e se submetessem a Alexandre, para não encararem a derrota e a morte. A mensagem era clara: não mexam com Alexandre. Para Alexandre, Tiro foi a confirmação de seu destino como Deus. A Ásia agora pertencia a ele, como dizia a profecia. Alexandre continuava a acreditar que era especial. Quando alguém tentava resistir, ele encarava isso como uma afronta pessoal. Ele não somente derrotava, mas também massacrava. Isso também servia como exemplo para o resto do mundo. Grécia, Turquia, Síria, Líbano, Israel, Egito. Depois de lutar por 3 anos, o Império de Alexandre cobria 647.000 quilômetros quadrados, 5 vezes o tamanho da Grécia moderna. Ele tinha apenas 23 anos. O próximo na sua lista era o Egito. Tomados pela Pérsia, os egípcios receberam Alexandre como um libertador. Livres do controle persa, eles o coroaram faraó. Para Alexandre, o Egito tinha uma atração especial.
Ele lidera um seleto grupo de homens numa misteriosa expedição até um oásis distante no deserto. Se Alexandre e seus homens ficassem sem água, estavam perdidos. É uma viagem de 1000 quilômetros pelo meio do deserto. Se acontecesse uma tempestade de areia, os rastros dos quais até os guias locais dependem estariam desfeitos e Alexandre e seus homens estariam perdidos para sempre num mar de areia. Então, seja o que for que ele buscava no oásis de Siwa, Alexandre deve ter achado que valia a pena correr o risco. Havia um local sagrado na lista de Alexandre: o oráculo de Amon, no oásis de Siwa. Como para qualquer viajante do deserto, deve ter sido um momento mágico e revigorante para Alexandre ver as intermináveis areias amareladas do deserto substituídas pela água azul e o verde das palmeiras no oásis. Alexandre não veio aqui pela paisagem. Ele estava em busca de respostas. O oráculo era um lugar onde os antigos consultavam os deuses por via do sacerdote residente. Primeiro, Alexandre decidiu acabar com qualquer rumor de que estava envolvido no assassinato de seu pai. Ele perguntou ao sacerdote se o culpado foi punido. O sacerdote disse que sim. Caso encerrado. Então, se pensarmos no possível envolvimento de Alexandre na morte de seu pai e da necessidade de constantemente se livrar dessas acusações aos olhos do público, então essa viagem até Siwa para fazer essa pergunta passa a fazer mais sentido. Alexandre tinha outra pergunta para os deuses. Ele conquistaria todo o mundo? Ele recebeu sua resposta em grego truncado. Dizem que o sacerdote tentou dizer a ele em grego: "Ó pai Dion, querido filho." Mas seu grego não era muito bom, e ao invés disso ele teria dito: "Ó pai Dios, filho de um deus." Então, Alexandre saiu de Siwa não só homem, mas acreditando ser um deus. Alexandre ouvia o que queria ouvir e acreditava no que queria acreditar. Seu ego não conhecia limites. O incidente no templo deve ter sido música para os seus ouvidos. Ele alimentou seu narcisismo, alimentou aquela imensa vaidade. Alexandre tinha uma necessidade de ser especial e único. Ele já tinha feito muitas coisas, mas queria ampliar essa ideia de que era único para o mundo ao seu redor. Agora Alexandre estava convencido de que era um deus. O oráculo havia dito. Era hora de testar seus novos poderes no antigo inimigo. No mesmo ano em que Alexandre foi até o oráculo de Siwa, ele enfrentou novamente o rei persa Dário em uma batalha num lugar chamado Galgamela. Corria a notícia de que o rei Dario tinha reunido um exército de 250 mil homens, 5 vezes maior que o de Alexandre. Mas Alexandre não se desconcertou. Ele aproveitou a oportunidade para guerrear com seu inimigo pelo reinado da Ásia e para encerrar a questão de uma vez por todas. Em outubro de 331 a.C., o embate entre Alexandre e os persas aconteceu em Galgamela, hoje norte do Iraque. A história conta que, apesar de ter 5 vezes menos homens, Alexandre manobrou sua força com habilidade excepcional. Ele liderou pessoalmente sua pouca cavalaria até que abrissem um buraco nas linhas inimigas em um momento crítico. Com sua mente aguçada para a tática militar, Alexandre teve sucesso combinando sua cavalaria com infantaria munida de uma arma simples. Sua infantaria macedônia estava armada com a sarissa, uma lança afiada de 5,5 metros de comprimento. Seus homens encararam o inimigo usando uma formação de falange. Uma equipe vai testar o sucesso da sarissa na formação de falange. Nesse agrupamento, as longas lanças levadas por todos os homens, até mesmo os que ficam 4 fileiras atrás, são armas eficazes. Isso tem uma vantagem, comparado ao estilo de luta só com os homens da frente. Uma fileira de cada vez. É uma disputa e tanto, porque os únicos que poderiam usá-las
eram os homens da frente. Enquanto eles têm fileiras de caras com suas lanças perto de mim, todos os meus colegas têm lanças assim. Eu tenho que passar por um de cada vez. Mas você vê que parece que estou diante de um ouriço. Essa tática dá a Alexandre uma maneira de igualar a situação para seu exército em menor número. Os especialistas também querem testar uma teoria controversa de que a formação apertada das sariças poderia desviar flechas. Fardos de feno representando os soldados macedônios são colocados atrás da proteção de uma floresta de sariças. Mas isso funciona? Parece mesmo que as flechas são desviadas. Você ouve o som quando elas atingem uma sariça. Só uma inspeção de perto vai dizer ao certo. Há um macedônio morto aqui. Algumas flechas foram desviadas, mas 80% passaram. A teoria da muralha impenetrável de lanças de Alexandre não resiste ao teste. Mas a genialidade militar de Alexandre é suficiente. O exército macedônio estava, sem dúvidas, no seu melhor período. Nada se igualava. Com Alexandre no comando, ele nunca perdeu uma batalha. Academias militares estudam suas táticas até hoje. O Pentágono editou uma monografia com um capítulo inteiro dedicado às táticas de Alexandre. Depois da Batalha de Gaugamela, a resistência persa desmoronou. Alexandre era o governante inconteste da Pérsia. Ele era, sem dúvidas, o homem mais poderoso do mundo. Mas o poder subiu à sua cabeça. Ele acabaria pagando o preço por sua arrogância. Os soldados americanos treinavam com o exército sul-vietnamita, enquanto o presidente Nixon... History. Alexandre o Grande, em campanha constante havia 5 anos. Comandava o império mais extenso que o mundo já tinha visto. Ele tinha apenas 25 anos. Líbano, Síria, Iraque, Gaugamela, Babilônia. Depois de esmagar os persas, ele entrou em triunfo na Babilônia. A cidade correu para cumprimentá-lo. Sacerdotes e oficiais foram encontrá-lo. Seu caminho estava coberto de flores. Ofereceram presentes a ele. Entregaram a cidade, a cidadela e o tesouro em suas mãos. E logo os babilônios também coroariam Alexandre, o rei do universo. Não satisfeito, Alexandre marchou para Persépolis, onde os reis persas mantinham seus tesouros. Ele saqueou 180 mil talentos de ouro e prata, o equivalente a mais de 4 bilhões de dólares hoje. Alexandre era um conquistador em série. Mas, como seu pai, ele bebia demais. E como seu pai, era um péssimo bêbado. Durante uma das bebedeiras noturnas de Alexandre em Persépolis, um dos gregos gritou: "Vamos incendiar o palácio de Dario." Alexandre, em seu estado de euforia etílica, concordou. E, naquela noite, os soldados gregos incendiaram o palácio de Persépolis. O próprio Alexandre atirou a primeira tocha e depois assistiu enquanto uma das construções mais bonitas do mundo antigo virava fumaça. Alexandre tinha que dar a seus homens algo para celebrar a vitória, e depois disso tudo houve uma campanha de vingança contra os persas. Mas à luz do dia, quando as cinzas baixaram em Persépolis, talvez Alexandre tenha começado a se arrepender de sua decisão eufórica. Para muitos dos leais soldados de Alexandre, a grande aventura começava a perder a graça. Depois de 5 anos de campanha, eles estavam cansados e com saudade de casa. Eles eram estrangeiros em uma terra estranha, rodeados de costumes estranhos. E pior, Alexandre começava a adotar alguns desses costumes. E seus homens não gostaram disso. Alexandre começou a recrutar os persas para seu exército. Começou a convidá-los para sua corte. Depois fez o impensável. Começou a se tornar um nativo. Ele adotou seus costumes, adotou suas vestimentas e para soldados macedônios isso era inaceitável. Eles não tinham vindo para se tornarem persas. Vieram para conquistar. Alexandre passou a ter 2 reações à tomada da Pérsia. Primeiro, eles validavam o ponto de vista de que ele era um dos maiores líderes do mundo. Por outro lado,
As reclamações dos seus homens começaram a irritá-lo. Eles eram um insulto ao seu narcisismo. Alexandre ainda gostava de seguir o modelo do lendário guerreiro Aquiles. E como Aquiles, ele tinha um parceiro de longa data. Heféstion, parte do círculo íntimo que alimentava sua vaidade. Alexandre alimentava o culto da personalidade como ninguém o fez antes. Como temos hoje ditadores promovendo um culto a si mesmos, Lenin, Stalin, Saddam Hussein, Alexandre promovia sua imagem em estátuas e moedas. Ele se tornou onipresente. Construiu essa ideia de que era maior que os humanos. Uma outra maneira de Alexandre imprimir sua autoridade em seu império era fundando e depois dando seu nome a cidades. A mais famosa delas foi Alexandria. Mas dizem que Alexandre deu seu nome não só a uma cidade, mas a 57 cidades. E o nome de seu cavalo, e talvez até o nome de seu cachorro a outras. Isso sinaliza um tipo de comportamento que ditadores da Europa do século XX também usaram. Isso enfatiza a necessidade dele em imprimir uma autoridade no local, mas também um desejo e uma crença de imprimir sua lenda na história para todo sempre. E a maneira de fazer história era continuar vencendo batalhas e expandindo o império. Os soldados podiam querer ir para casa, mas Alexandre não deixava. Ele precisava de reforço constante no seu desejo por fama e glória. Alexandre queria conquistar o mundo porque ele precisava ser especial. A pessoa mais poderosa do mundo. Ele agora tinha tanto descaso pelos outros que escolheu uma esposa persa, sem se importar em como isso ofenderia seus soldados. O casamento com uma noiva estrangeira, uma princesa persa, era uma grande política para os persas, mas era ultrajante para os soldados. Ele arruinou sua reputação com os macedônios. Para piorar a situação, Alexandre ordenou que seus homens, quando em sua presença, fizessem a prosinese, o ato de se prostrar em obediência. Para os gregos, essa era uma honra reservada somente aos deuses. Se Alexandre sabia do descontentamento, não demonstrou nenhum sinal de preocupação. Logo, um plano de assassinato estava no ar. Um homem chamado Filotas e seu pai Parmênio foram acusados de tentativa de assassinato de Alexandre. Era uma acusação grave. Mas Alexandre a levou tão a sério porque, pouco antes disso, Filotas tinha dito a Alexandre que todo o seu sucesso em campanhas militares não era devido ao seu gênio, mas ao de Parmênio, seu general, pai de Filotas. Foi esse insulto à sua habilidade e ao seu sucesso que talvez tenha feito Alexandre levar essa teoria conspiratória tão a sério. Alexandre decidiu se livrar desse probleminha rapidamente. Ele não esperou um julgamento ser feito. Mandou assassinos matarem Filotas e Parmênio